paz do Senhor, queridos professores. Estamos mais uma vez no EBD em Síntese, um momento pedagógico da classe de adolescentes. Irmã Zuênia, Congregação de Jardim Petrópolis, setor 39, aqui juntamente com vocês. E o irmão Ângelo, a paz do Senhor, Ângelo. Pai do Senhor, povo de Deus. Como vocês estão, Pai do Senhor, irmã Joênia? Em paz. Vamos lá, hoje lição de número 5, que tem como título O Primeiro Diário de Viagem. A mensagem diz o seguinte: estamos aqui anunciando o evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. Atos capítulo 14, versículo 15, parte B. Temos três objetivos principais nessa lição, querido professor: apresentar a história da conversão de Sérgio Paulo em Pafos, mostrar como Paulo anunciava Jesus Cristo aos judeus utilizando a Escritura, refletir sobre a pregação do Evangelho, pois ela ocorria em meio à perseguição e resistência. Então, nossa aula, né, na aula passada, vocês estudaram com os alunos sobre essa rota da primeira viagem. Já nessa lição, ela foca o foco são os milagres, a conversão que ocorreram na viagem e o conteúdo da pregação de Paulo. Como primeira dica, na realidade é o encerramento da lição, né? Após explicar toda a lição, querido professor, eu sugiro que vocês façam um quiz com os adolescentes e com o objetivo de fixar, né, o ensino da conversão de Sérgio Paulo. Então, o material é apenas as perguntas, né? Eu posso estar dando aqui algumas perguntas sugeridas sobre a lição, né? Tem aqui quem era Paulo, quem tentou impedir a pregação, o que aconteceu com Elimas, o que fez Sérgio Paulo acreditar, qual a principal lição desse episódio. E aí, vocês podem dividir a turma em dois grupos, e cada grupo recebe, né? Aí fica esperando pela sua parte, pelo seu momento. Vocês podem levar um sininho e quando disser já, quem levantar a mão primeiro responde. E assim o grupo pontuar, quem responder de forma correta. Lembrem-se que é uma dinâmica mais para vocês reforçarem o aprendizado, né, do conteúdo durante essa lição, pois nós estamos trabalhando a lição mais histórica, com nomes de cidades, com muito contexto histórico, e aí a gente precisa estar ali a todo momento trazendo os nossos alunos mais para perto, certo? Então, deixe uma pergunta para eles, né, após esse momento. Se vocês estivessem em Pafos naquele dia, ouviria a voz de Elimas ou a mensagem de Paulo? Né? Essa conclusão ajuda os alunos a entenderem que Deus ele continua chamando pessoas que creem em Cristo e que a missão da igreja é anunciar o evangelho com coragem, assim como Paulo fez lá nessa primeira viagem missionária, né? Então essa foi a minha dica de hoje. Agora, irmão Ângelo, qual a sua Amém. dica pedagógica? Vamos lá, estamos estudando uma lição, como nossa irmã Joênia falou, histórica, né? E por si só, tem aluno que não gosta muito dessa pegada histórica, né? Então a gente tem que usar mesmo de estratégias, né? E por isso a importância de você, querido amigo, professor, estar trazendo para a sala de aula dicas pedagógicas importantes como essa que a gente está trazendo aqui, para enriquecer cada vez mais a sua aula e chamar a atenção do seu aluno. Eu vou dar como dica pedagógica. Recentemente eu participei de um treinamento e eu achei muito bacana, porque ele usava coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para explicar algo novo, né? Então, basicamente, quando ele isso participando desse treinamento, eu comecei a observar que era assim também, né? Fazendo a reflexão, era assim também com o povo de Deus e como Jesus também fazia muito quando ele passou pela Terra, né? Ele usava coisas do cotidiano, do dia a dia, da história das pessoas para explicar aquilo que ele queria. Isso facilitava muito na hora de passar aquela mensagem, né? Então, olha que interessante.
Você pode começar, é simples, uma brincadeira simples, né, que vai enriquecer sua aula, trazendo, por exemplo, alguns ditados populares que são fáceis. Água mole em pedra dura, aí você pede para os alunos, né, completarem. Tu bate até que fura. Aí você pode trazer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Trazer essa coisa aí, né? E outras coisas, vocês podem ir incluindo, né, esse tipo de mensagem para ver qual é Você vai ver que a maioria, e trazendo coisas que eles conhecem. Então, você vai ver que a maioria dos jovens, dos adolescentes, conhecem essas frases, sabe o que você está falando, né? Tem até um vídeo na internet que brinca, né, com essas coisas de frases populares em crianças, né? E alguns conhecem, outros não conhecem, e dá aquela brincadeira, aquela risada boa. Mas você pode trazer coisas que eles provavelmente vão conhecer. E aí vocês vão dizer, tá vendo como é fácil responder aquilo que a gente conhece, né? E aí você vai entrar no objetivo da lição 2, que seria mostrar como Paulo anunciava a Jesus Cristo aos judeus, utilizando a escritura. Como é que ele fazia? Ele fazia exatamente o que você acabou de fazer com seus alunos, o que acabamos de fazer aqui, né? Ele trazia coisas do dia a dia, do cotidiano daquelas pessoas para explicar, para ensinar aquelas pessoas sobre Jesus através das escrituras. Então, por que foi fácil de responder? Porque provavelmente os jovens, os adolescentes já conheciam o começo daquela frase. Então, chega água mole em pedra dura. Você sabe a resposta, porque você conhece, você já ouviu. Então, fica mais fácil de você responder aquilo que você já conhece. Então, era exatamente assim como Paulo anunciava Jesus aos judeus. Ele não começava a história do zero. Né? Então, ele trazia, ele nem atacava também a fé deles, a forma que eles conheciam ali as escrituras. Pelo contrário, ele pegava as profecias que os judeus já sabiam de cor e salteado, já conheciam, histórias daquelas cidades, eventos que aconteceram no passado ali naquele local, como, por exemplo, como vocês bem conhecem, que provavelmente a gente vai chegar lá, quando Paulo chega em Atenas e vê ali uma estátua ao Deus desconhecido, né? Um tema também famoso. E através dali ele puxa, né, todo um discurso ali no Areópago. Então, assim, ele usava dessas estratégias para anunciar o evangelho. E aí você já aproveita e já entra nesse tema também, a importância da gente usar coisas do dia a dia, coisas fáceis para facilitar a linguagem nesse momento, no momento de pregação, nas vezes, nas oportunidades que eles tiverem também de levar o evangelho, seja na escola, seja dentro da sua família, no seu ciclo social ali com os amiguinhos, tá? Fora da escola também, na rua, com os vizinhos. Então, uma excelente oportunidade de mostrar para eles como eles podem fazer e também de mostrar como é que Paulo fazia. Então, meio brincar, fazer um jogo de palavras ali, principalmente frases conhecidas que eles sabem a resposta, para trazer e mostrar para eles como é que Paulo se utilizava dessa estratégia também para levar a mensagem aos judeus. É bem bacana, eu acho que é legal, dá para a gente trazer isso para a sala de aula, principalmente ali ou durante, né, para dar aquela quebrada de gelo, ou então no início da nossa lição, porque você já atinge um objetivo importante da nossa aula de hoje. Uma bênção, que dinâmica maravilhosa, Ângelo. Não tinha parado para pensar nisso. É uma dinâmica que vai movimentar bastante a aula. E aí a gente já chega ao final do nosso podcast hoje. Já gostaria de agradecer a Deus, ao pastor Martim, toda a direção do ENEC, irmão Ângelo, e a vocês, queridos professores, por estarem aqui nos acompanhando atentamente. Se não é inscrito no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, porque ficaremos muito felizes em ver, né, a obra do Senhor crescendo cada dia mais. Então, que o Senhor te abençoe cada dia mais. Irmão Ângelo, com suas considerações finais. Amém. Agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, fazendo esse trabalho. Eu sei o quanto isso é importante, né? Na minha época, né, do início, quando eu iniciei na Escola Bíblica Dominical, nós não tínhamos isso. E hoje, né, através das redes sociais, da tecnologia, a gente consegue estar aqui trazendo isso. Então, querido amigo e amado professor, curte, comenta, compartilha esse conteúdo, nosso canal, tá? Aqui a gente faz aqui também das demais lições, né?
tanto traz o resumo da lição, o estudo da lição, como também subsídios pedagógicos para as demais lições. Então, compartilhe que tá sendo bênção, se está sendo bênção para a sua vida, vai ser bênção também para o seu irmão. Deus abençoe vocês, toda a diretoria do DENEC tem nos dado também a abertura, a possibilidade de estar desenvolvendo esse trabalho, nosso pastor Martim Alves, ao meu pastor também, da nossa congregação lá de Gileade, tá? Deus abençoe vocês e até a próxima. A paz do Senhor e até a semana que vem.